se liga no saber. Ei, se liga, tá na hora do saber. Aprender, tamo junto, pode crer. Cola com a gente nessa aula pra fazer acontecer. Ei, você, se liga no saber. A escola nos ensina e eu quero aprender. Tamo junto, pode crer. Cola com a gente nessa aula pra fazer acontecer. Ei, você, se liga no saber. Olá, eu sou Bruno Faria, professor de matemática, e hoje o nosso Se Liga no Saber desembarca na porcentagem envolvendo resolução de problemas. Bora lá? Nossa primeira aula a gente vai focar na revisão envolvendo porcentagem. Então vamos pegar alguns conceitos já vistos anteriormente para a gente revisar aqui um pouquinho antes de partir para o nosso foco. Então o que é porcentagem? Então a gente colocou aqui 4 conceitos básicos que englobam a porcentagem. Primeiro, é uma fração centesimal. O que seria uma fração centesimal? Dentro de uma fração a gente tem o numerador da fração, que é aquele número que fica em cima, e o denominador da fração, que é aquele número que fica embaixo. Essa fração centesimal, ela possui um número como denominador 100. Então ela sempre vai ter esse número 100 como denominador da fração, que é o próprio conceito que está aqui na linha de baixo. Frações que possuem denominador 100. Então essas são as frações centesimais. Além disso, uma porcentagem representa parte de um todo. Então a gente tem um total e essas porcentagens elas indicam uma parte desse todo, uma parte desse total. E além disso, é representado por 1%, por um símbolo de porcento, que é esse símbolozinho que a gente tem aqui na porcentagem. Então essas 4 frases aqui, esses 4 conceitos, representam a base do que é uma porcentagem. Vamos seguir. Coloquei aqui 3 exemplos para a gente ver as representações diferentes de uma porcentagem. A gente tem a representação fracionária, a gente tem a representação decimal e a gente tem a representação percentual. Vamos ver cada um dos casos aqui agora. Coloquei um exemplo da porcentagem 30%. Ela é escrita através de uma fração, lembrando que a gente viu lá atrás agora no slide anterior, fração centesimal, denominador 100. Então a porcentagem 30%, ela fica com o 30 como sendo o numerador e o 100 como denominador, 30 sobre 100. Essa é a representação fracionária de uma porcentagem. A representação decimal é o número que possui vírgula. Então a gente vai representar sempre essas porcentagens através de um número com vírgula. E a representação de 30% em decimal é a representação 0,3. E a última representação, que é a mais conhecida por todos, que é a representação percentual. 30% é o próprio numeral 30, só que com a representação do símbolo de percentual do lado dele. A leitura, coloquei aqui o exemplo, como que a gente lê uma porcentagem, que é o número normal, de acordo com os números cardinais, que é o 30 mesmo, só que o símbolo de percentual ele é lido através da palavra porcento. Então 30% é a leitura dessa porcentagem. E aqui na sequência a gente colocou as representações separadas. Cada representação com seu exemplo direto. 30 centésimos, que é a fração, representação fracionária. 0,3, lembrando o número com vírgula, então é a representação decimal. E o 30% com o símbolo de percentual é a nossa representação percentual. Aqui a gente tem detalhado os 3 tipos de escrita da porcentagem. Vamos avançar. Agora praticando. Pause o vídeo e eu coloquei aqui 4 exemplos para a gente colocar essas porcentagens. Nós vamos escrever de 4 formas diferentes aqui. Então eu entreguei um exemplo de forma fracionária para a gente escrever as outras representações na sequência. O segundo exemplo eu já entreguei na forma percentual. Então nós vamos escrever na forma fracionária e na forma decimal. O terceiro exemplo já está na forma decimal. Então a gente vai escrever na forma fracionária e na forma percentual. E o último exemplo é só a gente escrever na forma percentual, que já está a leitura dessa porcentagem. Então pause o vídeo, escreva aí no seu caderno ou na folha, nas suas anotações, e na sequência a gente volta para saber se você acertou ou não. Bora lá! Agora que você já pausou o vídeo, já resolveu aí nas suas anotações, bora ver se você conseguiu? Vamos lá! O primeiro exemplo, 68 sobre 100, ou 68 centésimos. Já é uma representação fracionária. Vamos representar agora de forma decimal.
O nosso numerador é o 68. Lembrando o seguinte, sempre que o numerador de uma fração ele é menor do que o número que está embaixo dessa fração, essa representação decimal vai começar com 0, e a escrita daquele numeral. Então, nesse caso, 68 sobre 100, ele já vai ser 0,68. Isso sempre vai acontecer quando a gente tiver frações onde o numerador, que é aquele número que está em cima, for menor do que o número que apresentar embaixo, o denominador. Essa escrita sempre vai ser iniciada com 0, e o restante do numeral. A outra representação é a percentual. E a representação percentual, simplesmente a gente retira o numerador dessa fração e escreve na sequência o percentual do lado. Então, 68%. Essas são as duas representações do nosso exemplo número 1. O nosso exemplo número 2. Eu já entreguei esse exemplo com uma escrita percentual. Então, nós vamos escrever agora na escrita decimal e na escrita fracionária. Vamos lá. 43% em fração, lembrando, sempre uma fração de porcentagem. O denominador, ele é fixo, ele é sempre o 100. E o numeral que está na frente do percentual é o nosso numerador, 43. Então, 43 centésimos é a nossa representação fracionária do 43%. E o decimal, como fica? Já fizemos no exemplo 1 aqui, ó. Número de cima, o numerador, menor do que o número de baixo, denominador. Logo, nossa representação decimal já começa com 0,43. Está representado de forma decimal. Então, a gente já tem o exemplo 2 resolvido. Acertou? Vai dando certinho aí, hein? Exemplo 3. Entreguei a representação decimal. Então, agora a gente vai escrever de forma fracionária e vamos escrever a outra representação, que é a forma percentual. Então, de forma fracionária, 0,35. Se já começou com 0, já podemos afirmar que o número de cima dessa fração é um número menor do que o número de baixo. Que número vai ser esse? O 35. E uma fração que representa porcentagem, já vimos desde o início, que a representação dela vai ser sempre 100. Tá lá, 35 centésimos. E o percentual, aqui, pega o 35 e simplesmente escrevemos ele com o símbolo de percentual. Essas são as representações do exemplo 3. E para fechar, vamos escrever as representações dessa escrita 12%, que é a leitura de uma porcentagem. 12% é o 12 sobre 100, que, consequentemente, é o 12%. E, para fechar, a representação decimal dessa mesma porcentagem, 0,12. Aí, vamos ver se você gabaritou e, na sequência, a gente parte para os exercícios. Bora lá? Como resolver, então, frações envolvendo porcentagem? Existem várias formas da gente resolver. Hoje, nós vamos focar nas operações com frações centesimais. Vamos lá? Aqui um exemplo para a gente resolver. Um produto que custava R$400 em uma loja teve um desconto de 20%. Qual o valor do desconto? Então vamos tirar ali as informações principais desse exemplo, tá? Aí, 400 é o valor total do produto, 20% é a nossa porcentagem. E a pergunta, ela pediu exatamente o valor do desconto. Então é ele que a gente vai calcular aqui agora. Pause o vídeo, tente resolver e na sequência a gente volta para a gente resolver. Agora que você já tentou, já resolveu, eu tenho certeza que já acertou, vamos ver a correção aqui agora. Vamos lá. 400 é o nosso valor total do produto. 20% a nossa porcentagem. Então vamos calcular. 20% de 400.
E agora, como eu disse anteriormente, nós vamos focar na representação fracionária dessa porcentagem. Então, 20% em fração fica 20 centésimos, ou popularmente chamado de 20 sobre 100. Só que é 20 sobre 100 de quanto? Do nosso valor total, de R$400. Então, nós vamos calcular 20 centésimos de R$400. E é aqui que vem o nosso segredo. Como que se resolve essa conta? Nós vamos pegar o valor total, que é R$400, e nós vamos dividir pelo denominador dessa fração. Quem que é o denominador? É o número de baixo. É aquele numeral maior ali, aquele numeral que é fixo de uma porcentagem. 400 dividido por 100. Feito essa conta, o resultado dessa divisão, nós vamos multiplicar pelo 20 que está lá em cima. Está aqui. Então, esse é o caminho que a gente vai seguir. 400 dividido por 100, o resultado a gente multiplica pelo 20. 400 dividido por 100, dois números que terminam em 00, o que eu posso fazer? Corto os dois zeros. 4 dividido por 1, que dá mesmo que 4. E 4 vezes 1 é o próprio 4. Agora, esse resultado, o que a gente vai ter que fazer? Multiplicar pelo número que está em cima da fração, que é o 20. 4 vezes 20, que é quanto? 80. Acabamos de descobrir o valor do desconto que esse produto sofreu. Então, o que a gente pode colocar como resposta? Que 20% de desconto em um produto que valia R$400 teve um desconto de R$80. Então, aqui a resposta. O desconto foi de R$80. Esse é o nosso esquema para resolver qualquer problema envolvendo porcentagem e envolvendo a representação fracionária. Agora é com você. Vamos lá. Exercício 1. De novo, vamos no mesmo exercício que a gente já estava fazendo lá atrás. Pause o vídeo, tente resolver. Na sequência, a gente faz a correção. Em uma festa para 300 convidados, 15% desses convidados eram crianças. Quantas crianças haviam nessa festa? Então vamos primeiro extrair os dados desse problema. Depois de extrair os dados, a gente começa a pensar nas operações. Então vamos destacar aqui quais são os dados que o problema nos deu. 300 convidados é o nosso total. 15% é a nossa parte desse total, é a nossa parte do todo. Vamos voltar lá atrás. Primeiras definições que a gente colocou. Toda porcentagem é a representação de um todo. Então aquele 15% ali é uma parte dos convidados. Qual parte é essa? As crianças que estavam nessa festa. Então a gente vai calcular quantas crianças estavam nessa festa, num total de 300 convidados. O problema já nos deu o que ele queria. A quantidade total de convidados e a nossa porcentagem para calcular. Então a gente tem 15% de um total de 300 convidados. Já trabalhamos a transformação de uma escrita percentual para uma escrita fracionária. A gente já sabe que a porcentagem, o numerador é o próprio número, no caso 15, e o nosso denominador ele é fixo, ele é sempre um valor fixo, que no nosso caso é o 100. E a gente vai calcular 15 centésimos de quem? Dos nossos 300 convidados. Então é 15 centésimos de 300. Lembrem do esquema anterior do exemplo. A gente vai pegar o valor total, vamos dividir pelo 100, que é o nosso denominador. O resultado dessa divisão a gente multiplica pelo numerador, que é o 15. Então esse é o esquema que nós vamos utilizar. 300 dividido por 100, o resultado disso a gente multiplica pelo 15. 300 dividido por 100 é 3. E 3 vezes 15, 45
pessoas desses 300 convidados eram crianças. Então a resposta, que eu tenho certeza que você aí de casa já acertou, a nossa resposta, de 300 convidados, 45 eram crianças. Tá aí. Essa é a nossa resposta do exercício número 1. Por hoje é isso, ficamos por aqui. Espero você na próxima aula. Abraço. Ei, você se liga no saber. Ei, se liga, tá na hora do saber. Aprender, tamo junto, pode crer. Coloca a gente nessa aula pra fazer acontecer. Ei, você se liga no saber. A escola nos ensina e eu quero é aprender. Tamo junto, pode crer. Cola com a gente nessa aula pra fazer acontecer. Ei, você se liga no saber.